Você fica muito bem informado. Como o Antony trouxe aqui logo no início, né? Hoje a gente começa essa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados do Brasil aqui no Rio Grande do Norte. E hoje o nosso convidado é o atual presidente da seccional, Dr. Aldo Medeiros, que busca a reeleição. Daqui a pouco a gente vai dar aqui o bom dia a ele. A gente vai cronometrar, não é, Antony, essa entrevista? Para ter isonomia com todos os candidatos, com todos os candidatos. A gente, a partir de agora, né, a gente segue com essa rodada de entrevistas com os candidatos à presidência da Ordem dos Advogados no Brasil, no Rio Grande do Norte. E lembramos aos nossos ouvintes que a sequência dos entrevistados segue em uma ordem alfabética e todos terão direito ao mesmo tempo no ar. Todos eles terão 20 minutos, as entrevistas terão 20 minutos de duração, sendo o último minuto para as considerações finais, né, permitindo aí uma curta tolerância para a conclusão das frases. Então, nós vamos agora dar início ao nosso cronômetro aqui, o nosso bom dia ao doutor Aldo Medeiros. Doutor Aldo, bom dia, seja bem-vindo aqui à Jovem Pan News. Bom dia, Jussara, bom dia, Antony e ouvintes da Jovem Pan News Natal. É um prazer estar aqui com vocês. Vamos logo para a primeira pergunta. Doutor Aldo, por que o senhor deseja essa reeleição? Essa reeleição é fruto de uma análise que foi feita pelos que participam intensamente do dia a dia da OAB, de que o nosso programa de trabalho teve que sofrer profundas modificações em razão da pandemia. Eu acredito que nenhuma das pessoas que está aqui ou dos ouvintes desse programa realizou no ano de 2020 o que havia planejado no ano anterior, os desejos, os planos. Todos tivemos que nos reinventar e assim foi na OAB também. Mas nós trabalhamos como nunca durante a pandemia, não deixamos que a advocacia ficasse atingida além daquilo que não tinha solução. Como, por exemplo, nós não tínhamos acesso aos presídios, os advogados não podiam visitar os seus clientes porque havia o fechamento pelas autoridades sanitárias. E quando retornou, a OAB teve que intervir, teve que ajudar a recompor os parlatórios de alguns dos presídios, com vídeo, com interfone e tal, para que pudessem os advogados exercer o seu mistério. Então, dentro dessa conjuntura, nós chegamos à conclusão que havia necessidade de renovar a equipe, mantendo a experiência adquirida e mantendo o foco no dia a dia dos advogados, que é o grande diferencial da nossa Chapa 10. Né? O nome da chapa, inclusive, já diz tudo, é para manter o rumo certo. Né? Nós estamos querendo manter esta atuação voltada para a advocacia, priorizando o dia a dia dos advogados e das advogadas. Criamos a Central de Defesa de Prerrogativas profissionalizada, com índice de solução de conflitos altíssimo. Nós acreditamos que mais de 90% das ocorrências são resolvidas com a simples intervenção do procurador de prerrogativas, que fica em plantão permanente, 24 horas por dia, todos os dias da semana. Isso foi um serviço profundamente aprovado pela advocacia do Rio Grande do Norte, trouxe resultados concretos e nós estamos ampliando toda essa experiência, as coisas que deram certo e as coisas que não tiveram o ritmo que nós esperávamos e que precisa ser redirecionadas. Doutor, inclusive a propósito, dentre esses planos que eram para ser feitos em 2020 e acabaram não podendo ter a sua continuidade esperada, o que é que seria mais urgente no caso de uma possível reeleição? O que é que seria prioridade já a partir desses planos para 2020? É a implantação dos cursos de iniciação à advocacia prática. Nós tínhamos um planejamento, no primeiro ano nós tivemos algumas tarefas que não puderam ser realizadas plenamente. Nós conseguimos formalizar toda a estrutura da Escola Superior de Advocacia perante os órgãos de registro, entre MEC, Secretaria da Educação, criamos os regimentos internos e implantaríamos no segundo ano os cursos de iniciação à advocacia, que inicialmente tiveram o nome interno de Integra OAB, mas nós chegamos à conclusão que tem que ser muito mais amplo. Nós temos que ter para os advogados iniciantes a mesma formatação que existe, por exemplo, para os magistrados, para os membros do Ministério Público, um curso de iniciação mesmo à advocacia prática, onde eles aprenderão como usar as plataformas dos tribunais, as plataformas eletrônicas, como fazer contratos de honorários, que isso não se aprende nas
faculdades, como usar as calculadoras eletrônicas dos tribunais, enfim, uma série de coisas práticas importantes para o exercício da advocacia. Além disso, nós temos que fazer uma mentoria, fundir a assistência jurídica que a OAB presta a pessoas necessitadas com esse trabalho de iniciação da advocacia e fazer uma mentoria de forma que ampliemos de forma significativa o serviço, dando oportunidade para que os advogados iniciantes tenham digamos assim, uma oportunidade de preparo técnico na atuação judicial, bem acompanhada diretamente pela OAB. Então nós vamos fundir 2 grandes serviços, que é uma mentoria para os jovens advogados e a assistência jurídica aos necessitados, de forma a ter uma coisa moderna, revolucionária e prática, porque nós procuramos sempre coisas que na prática resultem em algo concreto e não apenas em ideologias sobre o que seria o ideal, né? Nós, às vezes, alguém reclama, por exemplo, vocês estão comprando interfones para o presídio, isso é um dever do Estado. Mas nós temos que fazer porque os advogados precisam trabalhar. Como nós fizemos também quando compramos tokens e doamos para que a Secretaria de Administração de Presídios e os delegados de polícia e tal pudessem ter acesso ao sistema de controle da execução penal. É uma coisa que, dentro das dificuldades financeiras que nós tivemos, nós consideramos prioritário para possibilitar o bom trabalho dos advogados. Doutor Aldo, o senhor falou aí em mentorias, em orientações aos novos advogados que estão chegando. Na semana passada, a gente trouxe aqui na bancada do Pan News em Revista um profissional da OAB que representa uma comissão de startups, né? Que na ocasião a OAB estava promovendo um evento relacionado ao uso das redes sociais, porque o Conselho Federal da Ordem aprovou um novo provimento que muda essas regras das ações de comunicação e marketing, né, para os advogados, para os escritórios de advocacia. E aí eu trago essa questão aqui para o senhor também conversar conosco. Até que ponto o senhor acha que as redes sociais devem ser utilizadas pelos profissionais? De que forma isso deve ser utilizado, né, para o melhor exercício da profissão? Jussara, quando eu iniciei na advocacia, e faz muito tempo isso, a forma tradicional de se ingressar na advocacia seria encontrar um escritório, um local, montar um escritório, por mais simples que fosse, colocar uma placa discreta. O Código de Ética exigia até que as cores sejam discretas. Você tem ideia de como é rigoroso esse controle da ordem para não mercantilizar a advocacia. E ficávamos esperando que chegasse um dia um cliente, esse cliente indicaria outro e tal. Hoje em dia as coisas mudaram de forma radical. Os advogados já necessariamente não iniciam a advocacia com um escritório físico. Hoje em dia ninguém sai procurando um escritório. Onde é que tem um escritório de advocacia aqui? Hoje em dia as pessoas resolvem seus problemas muito direcionados às redes sociais, às informações existentes na internet. E em razão disso é que houve uma pressão muito forte para que a OAB atualizasse o seu código de ética. E essa atualização não saiu como esperávamos, eu acho que ainda foi muito tímida, ainda estabelece uma série de limitações, mas deixou bem claro o que é propaganda, que é proibido aos advogados, do que é publicidade. Porque se eu termino o curso de Direito, passo no exame de ordem e todo advogado tem que ser inscrito na OAB. Não se pode advogar no Brasil sem a inscrição na OAB, por isso o exame de ordem. E aí eu preciso fazer com que as pessoas que procuram um advogado, digamos que eu seja especializado em direito mineral, então direito minerário é uma coisa que ninguém vai andando nas ruas e vendo aqui a escritório de direito minerário. Então se pesquisa nas redes sociais e é importante que a OAB defina como deve ser feito isso. Então nós fizemos recentemente um importante treinamento na OAB, que vamos repetir pelo menos uma vez a cada semestre, para que os advogados entendam o que podem divulgar, a importância do conteúdo do que estão divulgando e como impulsionar essa divulgação nas redes sociais. Isso é um conhecimento especializado que os advogados precisam e as advogadas precisam, e a OAB está possibilitando. Esse aumento, digamos assim, da possibilidade de comunicação pelos meios virtuais é decorrente da necessidade que todos nós temos de estarmos disponíveis em informações que circulam nas redes sociais no mundo todo. O senhor acredita que vai existir algum tipo de resistência ou de dificuldade por parte dos advogados mais
tradicionais, mais conservadores, os mais jovens devem ter uma facilidade maior. Como é que a OAB também deve lidar com esses profissionais que estão mais consolidados no mercado há mais tempo, né? Eu acho que não é uma questão dos mais consolidados no mercado. Nós temos histórias de grandes escritórios que estão sendo até muito ousados nessa questão virtual. Mas há uma resistência em relação aos que são mais tradicionais. O advogado, ele, pela sua própria natureza, ele tem duas situações que atingem em maior ou menor proporção cada um de nós. Primeiro é que nós sempre atuamos uns contra os outros, então nós temos que ter segurança, nós temos que ser extremamente desenvolvermos uma situação de confiança no que estamos fazendo para poder atuar no dia a dia da advocacia. E, em segundo lugar, nós acabamos tendo uma tendência a procurar sempre os limites da lei, os limites da norma. Em razão disso, toda novidade encontra, em primeiro momento, uma resistência de parcelas da advocacia. Eu vi em Brasília, quando estava se discutindo essa questão, um advogado que é da área, inclusive atua muito na área de tecnologia da informação, dizer que nós agora estávamos criando a advocacia do TikTok. TikTok. Sim, é TikTok? TikTok. Assim, considerando que isso era uma coisa ruim. Mas não é uma coisa ruim, é uma coisa nova. Eu não estou desenvolvendo agora os advogados da dancinha, como ele falou lá. Não, eu não estou desenvolvendo que se leve para esse lado bizarro, esse lado do deboche. Eu acho que nós precisamos avançar no sentido de que as pessoas que precisam de um advogado para defender os seus direitos, seu direito ao patrimônio, seu direito à liberdade, seu direito à honra, seu direito à imagem, possa ter as informações disponíveis no mesmo canal onde ele procura todas as coisas do seu dia a dia, que é, hoje em dia, através da internet. Voltando à questão das propostas, uma das situações, eu acho que, das conversas que eu tenho com colegas advogados, sobre a anuidade da OAB, doutor. Às vezes, inclusive, essa anuidade deixa de ser paga por esses profissionais, justamente porque eles alegam que é uma anuidade um pouco mais alta. Existe alguma proposta, né, para o senhor nesse sentido, caso seja reeleito, em relação de diminuir essa inadimplência? Existem algumas premissas que sustentam a discussão sobre a anuidade. Em primeiro lugar, houve um empobrecimento real da advocacia, não só em razão da pandemia, mas em razão da recessão econômica. Eu já tenho 35 anos de advocacia e nunca interrompi. E todas as crises que aconteceram no país, de alguma forma, a advocacia tinha um filão, uma forma de atuação que, em algum aspecto, beneficiou a advocacia. Essa crise da recessão que aconteceu nos últimos anos no Brasil foi a primeira que eu vi que abateu de frente mesmo, de forma muito violenta a advocacia. Os escritórios diminuíram de tamanho, os valores das contratações foram, regra geral, reduzidos, foi muito forte. Segundo lugar, temos que levar em conta que a única fonte de renda da OAB é a anuidade do advogado. Então, nós não temos como abrir mão da anuidade do advogado, porque é a única fonte de renda. Então, é preciso que se leve em conta isso. E, em terceiro lugar, está cada vez mais forte dentro da OAB o cuidado com o equilíbrio econômico-financeiro da nossa organização. Existe um provimento 185, que foi aprovado um pouco antes da posse da atual gestão, em novembro, dezembro de 2018. O relator, inclusive, foi um ex-presidente aqui da nossa seccional, que é uma espécie de lei de responsabilidade fiscal da OAB, da advocacia, e que impede a redução da anuidade, né? Lá é bem claro, a não ser que tenha um equilíbrio econômico-financeiro claro, declarado, esteja em condição de haver a redução. Quando veio a pandemia, nós do Rio Grande do Norte fizemos um pedido, outros estados também, para que houvesse uma redução. Eu tenho isso documentado, e o Conselho Federal respondeu dizendo que não era possível em função do provimento 185, e aí nós passamos a dar descontos extremamente, digamos assim, ampliados, né? O desconto de quem pagava à vista em janeiro era 10%, e nós ampliamos esses descontos que vieram até o mês de julho, e de julho até o início do período eleitoral ainda houve alguns benefícios. Depois do período eleitoral impediu a manutenção. Mas eu tenho certeza que nós vamos discutir essa questão de reduzir, de dar algum tratamento diferenciado à anuidade, porque isso no Brasil inteiro.
porque o impedimento é para o Brasil inteiro, e as dificuldades são para o Brasil inteiro também. Então, nós devemos iniciar o novo período com a discussão na OAB a respeito disso, e o esforço que nós fizemos para o equilíbrio econômico financeiro deu certo. Nós pagamos todo o endividamento que herdamos. A OAB no primeiro ano tinha um endividamento de R$2.360.000. Fizemos pagamento. Existia uma demanda judicial ainda da má gestão da antiga OAB Saúde, e com mais de R$1 milhão nós conseguimos fazer um bom acordo e quitamos. Terminamos de pagar a construção da sede, que embora já inaugurada anteriormente, mas ela tinha ainda uns financiamentos da Caixa Econômica pendentes. Terminamos de pagar, equilibramos e agora estamos definindo a nossa estrutura de forma a poder, de toda forma, dar um tratamento adequado ao que a seccional precisa e ao que a advocacia pode fazer. Agora, nós temos já algumas situações que já avançamos. Antes de entrar em vigor o provimento, nós reduzimos em 75% a anuidade de primeiro ano de quem ingressa na OAB. Os advogados e as advogadas no ano de ingresso no Rio Grande do Norte pagam somente 25% da anuidade no primeiro ano. Somos a única seccional que faz isso. E com certeza a política de descontos associada ao cashback que nós estamos implantando também, que é plano para tornar isso dentro de um aplicativo, de forma que todas as aquisições com a rede conveniada que existe, já é muito grande, gerará milhas, digamos assim, usando pontos que vão com muita facilidade zerar, digamos assim, a anuidade. Eu acho que associando isso, definindo um novo patamar diante da estrutura do equilíbrio econômico financeiro necessário, e com esse mecanismo de cashback, nós não estaremos discutindo anuidade daqui a 3 anos, quando for haver uma nova rodada eleitoral. Doutor Aldo, a gente ainda tem 4 minutos só para informar aqui ao senhor, mas tem mais uma pergunta a fazer. A OAB ela é uma das principais instituições em defesa da sociedade. Eu queria que o senhor falasse um pouco também sobre o papel político da ordem. É essencial. A OAB foi criada para exercer esse papel político. Às vezes as pessoas dizem, porque o Conselho Regional e tal. É preciso que se entenda que a OAB não é só o Conselho Regional da Advocacia, ela também é. Mas ela foi criada para defender a ordem democrática, os direitos fundamentais, os direitos humanos, as minorias, e exercemos isso com vigor. Nós não temos nenhuma situação em que a OAB tenha sido omissa. Metade das ações de inconstitucionalidades que foram notícias de destaque no Brasil nesses últimos tempos foram propostas ou acompanhadas pela OAB. O que nós temos que ter um certo cuidado é que, no momento, a sociedade brasileira está muito radicalizada. Então, as pessoas não querem ver o que não é aquilo que é a sua forma de pensar. Então, eu até digo, meu Deus, as pessoas estão com amnésia seletiva muito forte. Então, assim, se a OAB aprova na mesma sessão uma comissão chamada Evangelística Ressocializadora para fazer um trabalho dentro dos presídios com os presos que querem mudar um pouco o seu patamar digamos assim, de convivência. E na mesma sessão aprova uma mudança na sinalização da porta do presídio, somente isso. Da porta dos banheiros, e somente isso, não foi nenhuma mudança de uso. Então, a sinalização para mostrar que lá nós temos respeito às minorias, que as pessoas têm o direito de escolha e têm liberdade. Sim. Nunca se noticia isso em conjunto. Ou se noticia só que criaram uma comissão que tem uma característica conservadora, ou então que criaram a sinalização de porta de banheiro que tem uma posição de apoio às pessoas que sofrem discriminação normalmente. Então, nós temos essa dificuldade hoje em dia nos debates, porém não abrimos mão do nosso papel de atuação nas grandes causas políticas nacionais e locais. Doutor Aldo, agora a gente abre esse espaço para que o senhor faça as suas considerações finais e também diga por que o advogado potiguar deve escolhê-lo, para a reeleição. A advocacia do Rio Grande do Norte sabe muito bem que o momento que atravessamos exige experiência e bastante dinamismo. Nós fizemos uma reforma bem significativa na nossa equipe.
Metade da nossa equipe é de pessoas bastante jovens e aguerridas. A nossa própria vice-presidente é uma advogada que atuou 12 anos, é do interior, há 12 anos que atua no interior, é uma gestora de muito sucesso, é uma pessoa que tem toda a vida praticamente dedicada à advocacia. Temos a mais jovem candidata ao Conselho Federal, de 30 anos de idade, terá quando tomar posse em 1º de fevereiro, e a chapa 10, cujo lema é para manter o rumo certo, está trazendo tudo que é mais adequado para o bom funcionamento da OAB, o acompanhamento do dia a dia dos advogados, a boa defesa das bandeiras que a OAB digamos assim, encarregada de defender, e termos um triênio que ficará na história por juntar experiência com arrojo, com a advocacia moderna, com pessoas que sabem o que os advogados precisam, e com isso nós teremos, com certeza, 3 anos de continuidade e concluindo aquilo que a pandemia nos deixou pela metade, e com muito mais inovação, muito mais, digamos assim, mecanismos de bom funcionamento da advocacia. Nós conversamos com o Dr. Aldo Medeiros, ele é o atual presidente da OAB aqui do Rio Grande do Norte, busca a reeleição. Dr. Aldo, muito obrigada pela gentileza de vir aqui conversar conosco, e um bom trabalho daqui para frente até as eleições, que são daqui a 15 dias, não é isso? Na sexta-feira, dia 19, aqui na UniRN, das 9 às 17 horas. Perfeito. Agora são 10 horas e 26 minutos. Repita. 10 e 26.